Hello everyone, how are you doing, you beautiful things? Então, gente, eu sempre falei, quando eu estava dando aula em escolas, que você ter a oportunidade de fazer uma pergunta, e mesmo assim escolher ficar calado e não tirar sua dúvida, é uma burrice, gente. Não existe pergunta burra. Burrice é escolher não tirar sua dúvida e não fazer sua pergunta. Então, hoje a gente vai aprender aqui a fazer perguntas no Simple Present, que é o tema que eu falei sobre nas duas últimas aulas. Se você ainda não assistiu as duas últimas aulas, corre lá. Existem basicamente, gente, dois tipos de pergunta. O primeiro tipo são perguntas abertas. O que é uma pergunta aberta? Uma pergunta aberta é o tipo de pergunta que eu faço quando a resposta pode ser qualquer coisa. Então, por exemplo, se eu pergunto para você, qual é a sua comida favorita? What's your favorite food? Você pode me falar qualquer coisa que você queira, gente. O leque de opções é imenso. Essas são perguntas abertas. Mas hoje eu vou falar aqui sobre perguntas fechadas, que também são conhecidas como perguntas de sim ou não, em inglês, yes or no questions. Perguntas fechadas, gente, são aquele tipo de pergunta que a resposta vai ser ou sim, ou não, ou talvez, ou alguma coisa próximo disso, tá, gente? Um leque muito pequeno, muito pequenininho de respostas possíveis, tá? Eu pretendia nesse vídeo falar sobre todos os tipos de pergunta, mas quando eu estava escrevendo o meu script, eu vi que ia ficar um vídeo muito grande, um vídeo com muita informação, e aí eu preferi cortar o vídeo em duas etapas, tá, gente? A primeira etapa vai ser hoje, quando eu vou falar de perguntas fechadas, e na próxima semana eu vou fazer um vídeo sobre as perguntas abertas e talvez, gente, dois vídeos. Um sobre perguntas abertas e o outro sobre as frases negativas, que eu também falei que eu ia falar aqui hoje. Mas como eu disse, gente, é muita informação para vocês pegarem tudo de uma vez só. Então, por hoje, a gente vai ficar só nas perguntas fechadas. Perguntas de sim ou não, tanto com o verbo to be, quanto com qualquer outro verbo, tá, gente? Se liga aí. Quando a gente faz uma pergunta em português, gente, a gente começa essa pergunta geralmente com sujeito, depois a gente usa o verbo e depois vem um complemento. Gente, em inglês não vai seguir essa ordem, tá? Por isso que eu falo sempre, gente, evita traduzir tudo do português para o inglês, do inglês para o português e do português para o inglês o tempo todo. Não vai dar certo, tá, gente? Hoje mesmo, vendo essas perguntas aqui, a gente vai ver por que isso não vai dar certo se você traduzir tudo palavra por palavra. Se em português eu faço para você a pergunta, você é brasileiro? Presta atenção na estrutura dessa pergunta. Como eu falei, primeiro a gente tem o sujeito, você, depois o verbo, é, e depois o complemento, brasileiro. Em inglês, gente, a primeira diferença que a gente tem é que as perguntas de sim ou não, as yes or no questions, elas vão começar com o verbo. Se o verbo que você está usando para fazer sua pergunta é o verbo to be, ou seja, o verbo ser ou o verbo estar, você vai começar a sua pergunta em inglês com o verbo to be. Então a pergunta, você é brasileiro? Em inglês fica, are you Brazilian? Gente, essa é a primeira diferença que a gente tem. As perguntas de sim ou não em inglês vão começar com o verbo, tá, gente? Se for o verbo to be, você começa a pergunta com o verbo to be, logo em seguida vem o sujeito, logo em seguida o complemento, tá, gente? Então, a primeira diferença é essa. Tá, se quando a gente faz uma pergunta usando o verbo to be, a gente começa ela com o verbo to be, como que fica uma pergunta se eu quero fazer uma pergunta para alguém em inglês que não usa o verbo to be? Para isso, gente, você vai ter que usar o verbo to do, que é o verbo fazer. Mas, como eu falei, gente, não traduz esse verbo quando você estiver fazendo uma pergunta. Evita sempre traduzir, gente. O verbo to do, nesse tipo de perguntas, não vai ter tradução para o português. Então vamos lá. Se eu quero fazer a pergunta, você fala inglês? Essa pergunta em inglês vai ficar do you speak English? Percebe que na primeira posição da pergunta a gente tem o verbo auxiliar, tá, gente? Esse é um verbo auxiliar, que é o verbo do. Do you speak English? Pegou aí? Então vamos lá, gente. Deixa eu dar uma revisada na estrutura de perguntas fechadas.
Se eu estou fazendo uma pergunta com o verbo to be, primeiro a gente vai ter o verbo to be concordando com o sujeito que vem depois dele, tá, gente? E por último, o complemento. Então, se eu estou fazendo a pergunta, você é brasileiro? Are you Brazilian? Ela é brasileira? Is she Brazilian? Esses são dois exemplos com o verbo ser, tá? Com o verbo estar, gente, é a mesma coisa. Vamos supor que você chegou num lugar que você tem um compromisso e você quer saber se você está atrasado ou não para esse compromisso. Você vai perguntar para a pessoa que você encontrar nesse lugar, Am I late? Tá? Eu estou atrasado? Certo? Se eu quero saber se alguém está bem, eu posso perguntar para essa pessoa, Are you okay? Ok? Se eu quero saber se um grupo de pessoas está em algum lugar, eu ligo para esse lugar, eu posso perguntar para a pessoa que atendeu, Are they there? Eles estão aí? Tá certo? Então, gente, ó, com o verbo to be, primeira coisa que a gente tem, verbo to be, sujeito, tá? O verbo to be vai concordar com esse sujeito e logo em seguida o complemento. E aí você deve estar se perguntando, tá, Gustavo, legal, mas como é que eu respondo essas perguntas? Bem, gente, para responder essas perguntas, você vai usar sim, não, talvez, um pouco, muito, tá, gente? Então, sempre as respostas para perguntas desse tipo, perguntas fechadas, vão ser essas. E se eu pergunto para vocês, por exemplo, você está bem? Are you okay? Você vai me falar, yes, I am, certo? Sim, eu estou. Yes, I am. Percebe que na resposta, gente, o sujeito vem antes do verbo, tá? Yes, I am fine. Sim, eu estou bem. Se eu pergunto para vocês, is Leonardo DiCaprio Brazilian? Você vai falar, no, he isn't. He is American. Não, ele não é brasileiro, ele é americano. Gente, então eu posso perguntar várias coisas. A resposta, a imensa maioria das vezes, vai ser sim ou não, ou talvez, ou pouquíssimas outras respostas, seguidas do sujeito e o verbo concordando com esse sujeito. Ok? Legal. Agora que a gente já viu as perguntas com o verbo to be, vamos voltar nas perguntas que não usam o verbo to be. Gente, recordando, a primeira coisa que eu vou ter numa pergunta de sim ou não, para qualquer verbo que não seja o verbo to be, vai ser o verbo auxiliar do. Se eu te pergunto, você gosta de pizza? A pergunta vai ser, do you like pizza? E aí, como é que você responde? Sim, eu gosto. Yes, I do. Não, eu não gosto. No, I don't. Maybe, I like it a little. Talvez, eu gosto um pouquinho. Certo? Então, gente, percebe sempre que na resposta, o verbo que a gente usa na resposta é o verbo auxiliar. Se eu te pergunto, do you like pizza? E você me fala, yes, I like, tá errado, tá, gente? Yes, I do. I love pizza. Aí sim estaria certo. Mas na resposta, responde com o verbo auxiliar, o verbo do. Uma coisa para você tomar cuidado, gente, é que o verbo do na terceira pessoa vira does. Então, se eu quero saber, a fulana mora em Brasília, eu vou perguntar, does she live in Brasília? E você responde, yes, she does, or no, she doesn't. Sim, ela mora, ou não, ela não mora. Olha aí o problema da tradução, tá, gente? Como eu falei, o verbo do significa fazer, mas esse verbo aqui é um verbo auxiliar, então ele não tem tradução, tá, gente? Yes, she does. Sim, ela mora, porque em português a gente usa o verbo principal. Em inglês a gente usa um verbo auxiliar, tá, gente? Muito, 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 muito cuidado com isso para não cometer esse erro, ok? Por último, gente, eu quero falar uma coisa. Quando você faz uma pergunta de sim ou não, a resposta completa, por assim dizer, é usando o verbo auxiliar. Mas se eu te pergunto uma coisa que a resposta é sim ou não, você pode sim terminar com sim ou não. Por exemplo, do you have a dog? Yes. Do you live in a house? Yes. Do you live in an apartment? No.
Tudo bem? Pode ser isso. Outra coisa importante, gente, é que o verbo to do, que é o verbo fazer, pode ser verbo auxiliar e verbo principal na mesma frase. Se eu te pergunto o seguinte, você faz yoga? A pergunta é, do you do yoga? O primeiro do é um verbo auxiliar que não tem tradução, não se traduz. E o segundo verbo do é um verbo principal, que é o verbo fazer, que é o que eu estou querendo saber. Você faz yoga? Do you do yoga? Oh, yes, I do. Or no, I don't. Certo? Gente, por hoje é isso. Eu vou ficar por aqui nesse vídeo. Como eu falei, era para esse vídeo ser maior, era para eu incluir as perguntas abertas, era para eu falar sobre as frases negativas, mas eu não queria fazer um vídeo muito longo, não queria fazer um vídeo muito confuso. Então, gente, já fica, deixa aí. Semana que vem, perguntas abertas. E eu vou tentar também lançar 2 vídeos na semana que vem. Que vai ser perguntas abertas e frases na negativa, tá, gente? Então não perde. Se inscreve aí no canal, galera. Se não se inscreveu no canal, pô, se inscreve aí, deixa um like aí também. Mesmo se você não gostou, deixa um like aí também. Deixa de ser morrinha, não custa nada pra ajudar o brother. É isso, gente. Thank you very much for everything, for all the attention. Huge pleasure to be with you. See you next week. Bye bye.